Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos fazer alguns breves comentários sobre a tentativa de proposição de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, visando por fim a denominada escala 6x1, que é a jornada de trabalho em que o trabalhador pode trabalhar 6 dias por semana e folgar apenas um, certo? E a gente vai fazer aqui alguns comentários como é que está o andamento dessa questão, como a legislação e a Constituição atualmente prevê, enfim, então vamos lá. Então, pessoal, essa proposta, ela foi apresentada, dessa PEC, foi apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL, certo? Só que ela, infelizmente, ainda não tem um número de assinaturas suficiente para ser apresentada na Câmara dos Deputados, certo? Atualmente, essa proposta, ela só está com 71 assinaturas e ela precisa de 171 assinaturas para poder começar a tramitar, na Câmara dos Deputados, certo? Enfim, isso, pessoal, porque como é uma PEC, como se trata de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, a Constituição no artigo 60 diz que para que a Constituição seja emendada, que uma PEC seja apresentada, ela precisa de pelo menos 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado. Como a Câmara dos Deputados tem 513 deputados, então realmente precisa de pelo menos 171 assinaturas, de deputados para que o texto comece a tramitar. Tá bom? Então, assim, pessoal, essa proposta, ela visa justamente mudar a Constituição, certo? Porque justamente a Constituição, em especial aqui no artigo 7º, inciso 13, que fala: a duração do trabalho normal não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, o regramento atual é esse, que o limite de jornada é até 8 horas diárias, sendo possível a pessoa, fazer até 2 horas extras e 44 horas de trabalho semanais, certo? Agora, sendo 44 horas de trabalho semanais, seriam geralmente o quê? 8 horas de trabalho de segunda a sexta e 4 horas de trabalho aos sábados. Então, assim, a pessoa trabalha normalmente, numa carga horária de 44 horas de segunda a sábado e folga ali no domingo, que inclusive é o que diz a Constituição, que prevê o repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, que não é obrigatoriamente, inclusive, certo? Então, essa proposta visa justamente, por fim, a essa escala 6x1 e reduzir para, por exemplo, uma 5x2, para a pessoa trabalhar só de segunda a sexta, certo? Então, é uma questão assim que está tendo bastante debate, certo? E, enfim, principalmente os deputados da direita estão se opondo, de forma bem incisiva a esse projeto, certo? E, assim, pessoal, eu particularmente sou totalmente favorável e isso não é um tema novo, Essa questão não é nova. É tanto que o Senado, há tempo, já tramitam vários projetos de lei com várias propostas de redução da jornada de trabalho, certo? Então, se a gente for ver aqui, por exemplo, tem o projeto de lei 1105 de 2023, que justamente já previa nesse projeto a possibilidade de redução das horas trabalhadas diárias ou semanais mediante acordo ou convenção coletiva. Então, esse projeto de lei já previa isso, Além disso, uma redução da jornada de trabalho poderia também gerar mais empregos, Porque com isso, enfim, as pessoas trabalhando menos, então, e haveria, uma necessidade de mais contratação, enfim, e isso geraria mais empregos, então abriria novos postos de trabalho, certo? E agora, e também existe também um projeto de resolução que busca criar incentivo às empresas que adotarem uma jornada reduzida. Então, a gente vê que esse tema de redução da jornada de trabalho não é uma novidade. Interessante, que na própria Constituinte, esse assunto foi muito debatido, quando a Constituição foi ser criada, porque até então a jornada de trabalho era de até 48 horas semanais, antes da Constituição de 88. Com a Constituição de 88 passou a ser de 44 horas, mas inclusive na época da Constituinte houve o movimento sindical e o próprio Lula, à época, batalhava por uma jornada de 40
40 horas semanais, certo? Né? Enfim, acabou que na Constituição passou, né, a jornada de 44 horas semanais, certo? E, inclusive, pessoal, a gente entendendo essa questão, como isso está pelo mundo, diversos países ao redor do mundo já estão adotando o que se chama o projeto 4-Day Week, né? Ou seja, uma semana de 4 dias, uma semana de trabalho de 4 dias, certo? E esse projeto piloto, inclusive, já está sendo implementado em algumas empresas aqui no Brasil. E a gente vendo aqui, né? O Brasil está no ranking, né, de um dos países com a maior média de horas trabalhadas por semana. Então, por exemplo, a Alemanha 25,94, Dinamarca 26. Então, os países mais desenvolvidos têm uma média de carga horária semanal inferior a 30 dias, a 30 horas por semana. E no Brasil, nós temos uma média aí de 39, quase 40 horas de trabalho semanal. Então, a gente vê que o Brasil, né, tem uma das maiores jornadas de trabalho semanal do mundo, certo? E isso a gente sabe as repercussões que isso tem na questão de saúde, né, dos trabalhadores, né? O grande índice de trabalhadores com burnout, com crise de ansiedade, com depressão, associadas, enfim, em que um dos fatores, os estudos mostram que é o excesso de trabalho, a jornada de trabalho, né, exaustiva, né, extenuante, certo? Então, pessoal, vamos acompanhar aqui as cenas dos próximos capítulos. Eu, enfim, da minha parte, eu torço para que essa PEC vá à frente, mas infelizmente, enfim, a gente vê que as assinaturas ainda não são suficientes, e mesmo que a PEC possa ser proposta, lembrando que a Constituição diz que para ser aprovada, ela precisa de 3/5 dos votos, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado. E eu acho que para conseguir 3/5 dos votos vai ser bastante difícil, infelizmente. Mas vamos ver aí a cena dos próximos capítulos.